Gênesis 3, 14 e 15 diz assim: Então o Senhor Deus declarou à serpente: por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amados, essa promessa de uma grande vitória para a humanidade foi feita ali no Jardim do Éden. O Senhor disse que a mulher daria à luz a um que pisaria a cabeça da serpente. Nesse dia, um outro elemento ouviu essa promessa. O nosso inimigo ouviu essa promessa. O diabo ouviu essa promessa. Ele sabia que o descendente daquela mulher esmagaria um dia a sua cabeça. Ele não podia ainda fazer nada contra esse descendente. Mas ele começou um plano sem precedentes para que a mulher jamais descobrisse o seu valor em Deus. Ele começou um plano no inferno para que a mulher fosse desvalorizada, desacreditada, para que a mulher fosse deixada de lado e vivesse em sociedades em que ela nunca produzisse aquilo que o céu esperaria que ela produzisse. Foi uma luta do inferno contra nós. Então ele começou aí um projeto para nos escravizar emocionalmente e socialmente também. Emocionalmente por quê? Porque nós já começamos a ouvir desde muito cedo aquilo que nós não podemos fazer. Nós já recebemos uma cobrança social desde muito cedo. Eu tenho aqui, amados, ao meu favor, a minha história, que os irmãos que já leram meu livro, ou que já ouviram algum vídeo, sabem que quando eu me candidatei ao campo missionário, depois de ter me preparado sozinha por um período aí de 4 anos, dos 15 aos 19 anos, quando eu finalmente procurei a minha secretaria de missões, eles disseram assim: você não serve porque você é mulher. Não estamos procurando mulheres. Ele me disse: as mulheres são frágeis, as mulheres são limitadas, as mulheres não terminam aquilo que começam. Então, nós queremos um candidato homem. Você não serve. Então, veja só, já começa um descrédito muito grande, desde o começo da nossa caminhada. E eu enfrentei isso. A diferença, irmãos, talvez aqui naquele momento eu tenha feito uma escolha diferente de algumas mulheres em situação parecida. Eu escolhi acreditar na voz que me chamava das profundezas do mistério e me ordenava que eu continuasse. Que voz era essa? A voz do meu Senhor, que me escolheu sabendo que eu era mulher. Ele me escolheu sabendo que eu era jovem, não era segredo para o céu. Ele me escolheu sabendo que eu era solteira. Ele me escolheu sabendo que eu não tinha dom. Ele me escolheu sabendo que eu não tinha talento. Ele me escolheu sabendo que eu não tinha dinheiro. Ele me escolheu sabendo que eu não tinha nada que me destacasse. E por que ele me escolheu, irmãos? Porque a fonte é Ele. A fonte da vitória, a fonte da graça, a fonte do crescimento espiritual e ministerial, a fonte da vitória contra os projetos de Satanás, a fonte da fé, a fonte da esperança, a fonte da alegria, é Ele, é Cristo. E dessa fonte, homens e mulheres bebem, queridos. Dessa fonte, velhos e jovens bebem. Adolescentes e crianças bebem. E por que uns progridem e outros ficam para trás? Porque em algum lugar da sua caminhada você esquece de ir à fonte. Às vezes é mais fácil recorrer ao telefone. Às vezes é mais fácil recorrer a uma pessoa. Aí quando nós deixamos de recorrer à fonte, nós paramos. É impossível avançarmos na obra de Deus sem a presença do dono da obra. E o dono da obra é Deus.
é Deus. Ele é o dono da obra. Bem, o diabo pensou talvez, se o descendente dela vai acabar comigo, então eu vou usar todas as minhas forças para acabar com ela. E ele começou uma guerra social. É o que nós vemos aqui no primeiro capítulo. Na Grécia Antiga, o diabo ensinou que a mulher valia 2% do valor de um homem. Era melhor queimar um livro do que alfabetizar uma mulher. Na história antiga, nós vemos que ela não tinha direito à herança, ela não era contada no censo, ela era comercializada. O pai pedia um dote pelo casamento da filha, recebia aquele valor como uma indenização e entregava a ela, que saía agora da tutela do pai para ir para a tutela do marido. Ela não tinha liberdade para exercer nenhuma tarefa fora da casa, fora do âmbito familiar. Nesse tempo existiam inclusive os rabinos do nariz quebrado. É por isso que o evangelho ele é tão revolucionário, porque o rabino do nariz quebrado, ele andava, quando ele encontrava uma mulher no caminho, ele levantava a cabeça tão alto para não ter o desprazer de olhar para ela, que ele tropeçava, caía e quebrava o nariz. Por isso ele era chamado de rabino do nariz quebrado. Uma vez um professor no seminário me disse que um rabino não lavava, por exemplo, os pés numa mesma vasilha que uma mulher tivesse lavado as mãos. A mulher não tinha valor nenhum naquela sociedade. Aí nós vemos aí um inimigo dizendo, um inimigo oculto, dizendo, é isso mesmo. Se um dia um descendente dela esmagará a minha cabeça, até lá, eu vou continuar usando todas as minhas forças contra ela. E assim ele fez durante toda essa história, durante toda a história antiga. Nas civilizações gregas, irmãos, que é o berço da filosofia e da democracia, as mulheres, elas não poderiam receber nenhuma instrução. Era proibido que ela fosse alfabetizada. Quantos nomes gregos os irmãos já ouviram falar? Eu acredito que vários, Sócrates, Platão, Aristóteles. Quantos nomes gregos de mulher os irmãos já ouviram falar? Provavelmente nenhum. Nem o nome das esposas dos grandes estadistas gregos, elas são lembradas, elas são conhecidas na história. E agora nós continuamos vendo por trás o inimigo dizendo, é isso, morram, desistam, se apaguem, se consumam em suas dores, morram em suas cozinhas, jamais levantem a sua voz, jamais ousem sonhar com nada. Essa foi a guerra de Satanás contra nós durante todo esse tempo. A mulher só era reconhecida na história antiga pelas relações de poder, ou seja, elas casavam, através do casamento, reinos se uniam ou se enfraqueciam, e através da fertilidade. Ela tinha que dar luz a filhos, homens e saudáveis. E ela nunca tinha algum valor social se não fosse por essas duas razões. E outra coisa, ela era responsável. Se por acaso ela fosse infértil, a culpa sempre recaía sobre ela. Era impossível, naquela sociedade, atribuir essa culpa ao marido. A responsável sempre era a mulher. Inclusive, quando tinha filhas mulheres, elas eram culpadas, porque não estavam produzindo guerreiros, não estavam produzindo mais homens para aquela sociedade. E assim, o tempo foi passando. Na Roma Antiga, nós vemos que a administração da casa e o cuidado dos filhos menores era o único papel que a mulher também poderia exercer. Ela sempre estava sob a tutela de um homem. Seu pai, seu marido, seu tutor, seu preceptor, seu irmão mais velho. Ela não tinha como resolver negócio algum. A sociedade era totalmente patriarcal. Na Roma, inclusive, um pai, ele não perdia tempo escolhendo o nome de sua filha. Se ele se chamasse Júlio, a filha se chamaria Júlia. E se ele tivesse outra filha,
ela se chamaria Júlia II. Se tivesse outra filha, Júlia III. Uma vez encontraram um bilhete de um soldado que mandou para sua esposa, que havia ficado grávida quando ele saiu para o campo de batalha. O bilhete estava talhado em pedra e dizia basicamente assim: meu bem, se o filho que nasceu for varão, deixe que viva, se for mulher, mate-a. Era o bilhete que seu marido havia mandado para a esposa. E, irmãos, e durante tudo isso que estava acontecendo, nós continuamos vendo esse inimigo oculto. É isso que eu quero. Mas o plano de Satanás, irmãos, ele não é um plano compartilhado, não é a mesma visão de Deus. O plano de Satanás é esse: cale-se. O plano de Deus é fale. O plano de Satanás é morra. O plano de Deus é viva. O plano de Satanás é se anule. O plano de Deus é frutifique. O projeto de Deus para nós, irmãos, essa voz está acima da voz do adversário, está acima da voz do inimigo, está acima da voz da sociedade. A única voz que nós vamos ouvir é a voz do nosso Senhor, é a voz do nosso Deus, e é que importa que nós ouçamos. A história diz que no tempo de Israel se ouvia, todos os dias, as mulheres ouviam o marido orar dizendo assim: graças te dou, meu Deus, porque não me fizeste nascer escravo, nem gentil e nem mulher. A esposa ouvia todos os dias o seu marido orando, agradecendo a Deus por não ser ela. E assim os anos foram passando. Se hoje nós temos algum sucesso, alguma liberdade, irmãos, não se enganem, nós devemos isso ao cristianismo, nós devemos isso ao nosso Senhor Jesus, porque Ele amou, ensinou, valorizou e sempre foi um mestre acessível às mulheres. As mulheres sustentavam seu ministério, as mulheres sentavam aos seus pés. Uma das maiores e mais lindas aulas de teologia que Jesus deu foi para uma mulher samaritana à beira de um poço. Ele nunca nos tratou, irmãos, com menos importância ou com menos valor. Esse é um exemplo que Cristo deixou, inclusive, para a nossa liderança hoje, para que nós não tenhamos pressa no nosso julgamento. Às vezes alguém olha para uma mulher e diz assim: não serve porque é mulher. Mas a Bíblia diz que o homem olha para nós, irmãos, e ele vê apenas o que está diante dos seus olhos. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele também olha para nós. E o seu olhar vai até a divisão das juntas e medulas. O nosso Deus sonda os corações e esquadrinha os pensamentos. É por isso que a escolha de Deus é muitas vezes diferente da escolha do homem. O homem olha e diz assim: não, você não vai conseguir, você não vai dar conta, eu não quero você. Aí Deus, que olha e vê o que ninguém vê, Ele olha para você e diz assim: vai que eu serei contigo. E a fonte da vitória nesse negócio sou eu. E assim nós avançamos, confiando naquele que nos chamou. O exemplo que o Senhor nos deixou foi esse. A mulher, durante toda essa história, não tinha uma voz que a defendesse, mas Jesus veio ao mundo para mudar a história de todos, inclusive a história da mulher. Tem um poema que Rodrigo Cisa fez quando eu estava escrevendo esse livro, que diz assim: a mulher na antiguidade sofria desigualdade, não tinha liberdade, era refém da sociedade. Mas ele veio e a história mudou. Ele veio e as tratou com amor. Quem era inferiorizada agora recebia respeito e valor. Mulher, não importa quem te rejeitou, você é amada pelo próprio amor. Você é amada pelo próprio amor. Que sensibilidade, né, irmãos? Não importa na vida quem lhe rejeitou. Eu, particularmente, fui criada sem meu pai. Não tive pai. Tive um padrasto a partir dos 10 anos de idade. Então, em toda a minha infância,
eu não tive uma fonte de cuidado masculina presente dentro de casa. Não tinha ninguém que me protegesse, que me defendesse, que segurasse a minha mão, que me elogiasse nesse momento que nós estamos formando a nossa personalidade, né? A menina precisa ouvir que é bonita, a menina precisa ouvir que o cabelo é bonito, que é amada, que é especial. Eu tive essa ausência. Meu padrasto chegou e ele era um homem severo, era um homem duro. Eu lembro de pouquíssimas vezes que ele tenha me dirigido a palavra. Assim. Então, eu cresci sem essa presença masculina na minha vida. Mas, irmãos, eu tinha, mesmo criança, e mesmo nessa pré-adolescência, eu tinha vida com Deus. Eu era uma criança que orava, eu era uma criança que lia, eu tinha a minha Bíbliazinha, e a minha Bíblia era marcada, eu lia. Quando eu estava precisando de conforto, de consolo, eu me lembro de muitas vezes de ter entrado no meu quarto, era um quarto com meus avós. Eu entrava no nosso quarto, simples, muito simples, e eu dobrava meu joelho, e eu não tinha outra pessoa para contar, então eu contava para ele. E é maravilhoso, irmãos, essa onipresença do nosso Senhor, porque há um ano atrás, olha que coisa linda, há um ano atrás eu estava ministrando em um templo, a inauguração de um templo, e eu não tinha nem começado a palavra ainda, e eu sou uma pessoa que creio, tá, irmãos? Eu creio na atualidade dos dons espirituais, eu creio no ministério profético, eu creio em profecia, eu creio em revelação, eu creio em visão. Se você me disser assim, daqui a 3 dias o Senhor vai te dar um sinal, eu fico acordada até a meia-noite do 3º dia esperando, eu escolho crer, irmãos. Eu escolho crer. Eu sempre escolho crer. Eu prefiro me decepcionar, porque às vezes houve um equívoco da parte de quem falou comigo, do que decepcionar o meu Senhor por não crer. Então, eu escolho crer. Então, eu estava sentada ali, um profeta se levantou no templo e caminhou na minha direção. E eu já me preparo para receber. Eu já fico na postura humilde de quem será visitada pelo seu Senhor. E o profeta veio caminhando e chegou para mim. Irmãos, olha, eu contei para vocês algo da minha primeira infância. E eu estou contando agora algo que aconteceu há menos de 2 anos. O profeta chegou e disse assim, quando tu andavas pelas ruas daquela pequena cidade, ainda criança, que tu procuravas uma figura masculina do teu lado para que tu pudesses dar a mão, e essa figura não existia, quando tu chegava em casa e não havia ninguém te esperando com um abraço, saiba, menina, que eu estava contigo. Eu caminhava do teu lado, sendo o teu pai. E quando tu dobravas o teu joelho naquele quarto pequeno e dizia assim, eu estou tão sozinha, a minha presença estava ali contigo. Eu fui teu pai. Amados, o cuidado de Deus conosco, quando a sociedade falha conosco, está presente. O Senhor, hoje, Ele é o pai de alguns que estão aqui, não tem pai. Assim, fisicamente falando, humanamente falando, Ele é o teu pai. O Senhor, nessa manhã, nesse momento que você está me ouvindo, talvez Ele seja para ti o teu marido. Talvez o teu marido tenha ido embora, ou talvez ele nunca tenha chegado. O Senhor é o teu marido. Talvez você não tenha um psicólogo clínico que possa te atender. Ele é o teu conselheiro. Ele é o teu cuidador. Ele é o teu amigo. Ele é para ti, mulher. Para ti, homem. Ele é para ti, crente. Aquilo que você precisa, Ele é essa fonte.
Nós não estamos sozinhas em nossos conflitos, em nossas guerras, em nossas lutas, em nossas dificuldades. Lucas 1, 26, fala quando o anjo Gabriel veio a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor é contigo. Amados, o Senhor era com essa menina de Nazaré, assim como o Senhor é conosco. E foi conosco. Você só está aqui nessa manhã porque Ele tem sido o teu Deus, a tua glória, o teu escudo, e tem levantado a tua cabeça. É a voz dEle que você deve ouvir. Eu não sei porquê, mas o Senhor, Ele me fala repetir isso. Não é outra voz que você deve ouvir. Não é a voz que te diz, você não é capaz. Não é a voz que diz, você não vai conseguir. Não é a voz que zomba. Não é a voz que desacredita. Não é a voz que te compara com outra mulher. Não é essa voz que você deve ouvir. Não é a voz que não te valoriza. Não é a voz que não te aceita. Não é a voz que te mandou embora. Não é a voz que não te recebe. A voz que você deve ouvir nesse momento é essa voz. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. A sociedade não está, a família não está, o filho foi embora, o marido foi embora. O Senhor está com você. E é motivo para nós nos alegrarmos, queridos. E olha, a alegria é um mandamento. É pecado ser triste. Ah, irmã Kelly, mas a senhora não sabe a minha vida. É pecado ser triste. É pecado ser triste. Alegria é um mandamento. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos mando, alegrai-vos. Mandamento. Mas, irmã, se eu contar a minha história como é que é aquele ditado? Se eu contar a minha história pro carroceiro, até o cavalo chora. Tem irmãos que não cantam um samba, né? É só chorinho. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Há razão para você estar feliz nessa manhã. Alegre-se com aquilo que Deus já fez, para que você prepare o cenário para aquilo que Ele ainda vai fazer. Alegre-se no Senhor. Alegre-se. Mas, irmã, a minha vida é uma vida de tristeza. Olhe, você não é a história que você viveu. Você não é a que foi traída. Você é aquela que permaneceu fiel. Você não é a que faliu. Você é aquela que empreendeu. Você não é a abandonada. Você foi aquela que permaneceu no seu lugar. Você não é a abusada. Você é a sobrevivente. Você não é a que fracassou. Ei, mulher, você está viva. Sabe por quê? Porque Ele tem te mantido com vida. Se você dormiu ontem e acordou hoje, é porque o Senhor tem te sustentado.